Senhor, espera aí, tem um negócio aqui. Senhor, Pai querido, amado, nesta noite, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Esquenta, Senhor, os nossos corações, Pai querido, amado, com a Tua palavra, Pai. Usa-me, Senhor, como uma brasa viva, Pai, nesta noite, para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa nos falar, aquilo que o Senhor quer nos falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. É difícil, mas vamos lá. Vamos. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavrinha, o código secreto. Todo mundo está me ouvindo? Amém. Vamos ler em Levítico 12 e 13. Vai nos dizer assim: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá estar sempre aceso. O fogo do altar, ele nunca pode se apagar. Esse altar era um altar de sacrifício, de holocausto, e deverá ser constantemente aceso, não pode se apagar. Né? E para manter aceso, sem apagar o fogo do altar, precisa ter lenha, né? Todo fogo precisa ter lenha, e lenha de boa qualidade, né? Não pode ser qualquer lenha para manter o fogo aceso, porque precisa se tornar brasas, e brasas vivas, e para manter esse fogo aceso que não pode se apagar. Então, eu fui ler um pouco sobre isso na Bíblia, e existem vários versículos, milhares de versículos lindos, que nos direciona para a palavra fogo. Eu vou ler em Êxodo 13, 21, diz assim, que durante o dia, esse é um versículo que eu acho lindo, que durante o dia, né, o Senhor ia diante, né, do povo, uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite ele ia numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim eles poderiam caminhar de dia e durante a noite, né? Então, são várias as passagens bíblicas que retratam o poder de Deus se manifestando em fogo, né? Em fogo, consumindo o holocausto, destruindo cidades, e cai fogo do céu. É uma coisa muito linda o poder de Deus se transformando em fogo para nossas vidas. Em Gênesis 15, 17, 7 e 17, né, foi a primeira manifestação do fogo na Bíblia, que aconteceu no livro de Gênesis, quando Deus ele firma um pacto com Abraão e sela aquela aliança com uma tocha de fogo que passa sobre o altar do sacrifício de Abraão quando ele oferecia a Deus, né? Então me veio como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele cuida de nós. E todas as vezes que eu falo algo sobre Jesus na Bíblia, eu não posso deixar de falar que ele, o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que ele nos amou, né? Esse amor tão grande que ele teve por nós, como disse agora o pastor Adilson, né? O que nós temos para dar para ele por esse grande amor? Por ele ter dado o seu único filho para nos dar vida e vida eterna.
Deus, ele é bom em todo tempo. Mas existem muitas pessoas que levam isso como Deus, ele é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Em Gênesis 19, 24, 25, vai nos falar isso, né? Deus, ele é fogo consumidor, justiça, correção. Deus, ele é tudo para nós. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. De repente, que vai nos dizer em Gênesis 19, 24 e 25, que de repente, lá do céu, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E ele destruiu tudo, tudo, tudo. Isso significa, né, o juiz de Deus. E eu comecei a ler na Bíblia, então eu vi que em 3 situações específicas, o fogo ele significa juízo, purificação e poder. E eu pude tirar 7 representações e significado do fogo. Deus, ele está em Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Jesus está em 2 Tessalonicenses 1, 7, 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifesta o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos, do seu poder como labareda de fogo, tomando vingança do que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quantas são as pessoas que estão rejeitando a cruz? Quanto são as pessoas que não estão obedecendo o Senhor? Eu pude tirar também o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está em Mateus 3:11. E em Atos 2:3 diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E eu pude também tirar que o fogo, ele está na palavra de Deus. Está em Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor. É como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra, né? E disseram em Lucas 24, 32, um para o outro, porventura não ardia em nós no nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, né? O Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, né? A palavra de Deus é como uma brasa acesa que está iluminando a nossa vida todo momento, todos os dias. A presença de Deus também está no fogo. 2 Crônicas 7, 1, 2. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa, né? Quando essa glória enche toda a nossa casa, ela liberta, ela salva, ela cura, né? Para essa glória estar na nossa casa, na nossa vida, nós temos que manter o altar em chamas. O altar não pode se apagar. Eu também pude ver que o fogo de Deus está em juízo. Em juízo, em Judas 1:7, o juízo de Deus. Lembre-se dos moradores da Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas.
que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno. É um aviso claro para todos nós. Essa palavra diz assim já, que o pecado é um fogo consumidor para cada um de nós. E todos aqueles que participam do pecado e negam o arrependimento sofrerão a vingança do lago de fogo. Isso é uma realidade. Em 2 Pedro 3,9, diz, ele não demora para voltar, né? Ele não demora para fazer o que ele prometeu. Ele não quer que ninguém se destrua, mas ele está esperando que todos nós venhamos nos arrepender. Ele vai vir, porque é uma promessa dele. Não importa se eu ou você queira que ele volte e o dia que ele vai voltar. Nem eu, nem você, ninguém sabe. Por isso, nós temos que estar preparados. Eu vi também que o fogo de Deus está na purificação. Zacarias 13:9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. É por isso que o altar deverá permanecer continuamente aceso, né? O altar de Deus deverá permanecer em chamas. Está escrito em Levítico 6:13, né? O fogo nunca se apagará do altar e deverá ficar sempre aceso. Aí eu me pergunto esta noite, como está o meu altar diante do meu Deus? Em chamas ou está apagado? Nós devemos se perguntar todos os dias. Mas, irmã Selma, como você fala isso? Sabe por quê? Quando nós não nos avaliamos todos os dias os nossos atos, nós colocamos o nosso orgulho em primeiro lugar, porque nós só precisamos viver, levar a nossa vida como nós queremos viver. Mas não é isso, não. Nós temos que olhar para nós todos os dias e ver o que nós estamos fazendo. Será que o que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor? Será que o que nós estamos fazendo está contribuindo para que o nosso altar venha se apagar? Porque nós precisamos ser brasas vivas. Nós não podemos viver com Deus sendo brasas em cinzas. Porque se nós deixarmos o nosso altar apagar, nós vamos se acabar junto com ele. Nós vamos virar cinza, o vento vem e vai levar tudo e acabou. Nós vamos ser como folha seca jogada no chão. O vento vem e leva, todo mundo pisa em cima. Nós precisamos nos autoanalisar cada momento da nossa vida. Como está o nosso altar? Levítico 9, 23, 24 vai nos falar de Arão e Moisés, né? Ele e Moisés entraram na tenda sagrada quando saíram para abençoar o povo, né? Quando eles saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E, de repente, saiu fogo da presença de Deus. Então, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós estamos cheios do fogo de Deus. Cheio do poder de Deus. Porque o fogo de Deus é poder em nossas vidas. Né? E, de repente, saiu o fogo da presença de Deus e o Senhor devorou a oferta queimada e a gordura no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão.
né? Todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, né? Por isso, nós devemos prestar atenção como nós estamos andando diante do nosso Deus. Como nós estamos dentro da casa do Senhor. Como nós estamos nos comportando como cristão dentro da casa do Senhor? Porque nós somos igreja. Igreja é um grupo de pessoas. Ninguém não pode ser igreja sozinho. Não tem essa de eu vou orar na minha casa, eu vou ficar na minha casa porque eu sou igreja. Não, igreja é um grupo de pessoas. Que já está dizendo, né? A igreja vai muita gente, não vai só uma pessoa. Então, o próprio Deus também ele acendeu o fogo do altar. Está no versículo 24, qual eu acabei de ler aqui, né, em Levítico. De repente, sai o fogo da presença de Deus, né? Ele pode nos ajudar a ficar em chamas. O Senhor, ele pode nos ajudar a ficar em chamas, né? E essas chamas no nosso altar não pode se apagar. Quando nós buscamos a presença, nós buscamos intimidade com o Senhor. Quando nós buscamos ter mais intimidade, nós precisamos ler a palavra de Deus. Uma pessoa que não ler a palavra de Deus, ela não conhece a Deus. E eu não posso confiar em alguém se eu não conheço. Eu preciso conhecer a Deus. Para mim poder buscar, ter intimidade com Ele, tudo isso tem que ser através da palavra. E quem acende o fogo da palavra nos nossos corações é o próprio Senhor. Está em Jeremias 29, ele vai nos dizer assim: mas quando eu penso que eu vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo meu coração. A palavra de Deus, ela queima o nosso coração, né? E ele diz, eu estou cansado de guardá-la e eu não posso mais aguentar. Talvez exista alguém no meio de nós que esteja assim, cansado, querendo desistir, né? Mas a palavra do Senhor pode incendiar o nosso altar, pode mudar a nossa vida, pode mudar os nossos pensamentos. Isso só depende de mim e de você, né? Nós devemos ler mais a Bíblia, porque não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Essa é a revelação. Se você quer passar uma revelação para alguém, vai à casa de alguém, abre a palavra, que a palavra em si já está revelando. Vai lá e fala, irmã, vamos ler a palavra. Irmã, vamos ver aqui o que Deus vai revelar para nós. Porque quando eu quero ouvir uma revelação de Deus, eu vou à palavra de Deus. Porque como Deus fala com você, Deus também fala comigo. Porque eu tenho intimidade com Ele. Eu coloco os meus joelhos no chão. Eu estou sempre buscando o Senhor pode falar comigo. Muitos de nós estão esperando ser incendiado no culto, com o pastor, com os louvores. Mas você já tem que sair incendiado de casa para você incendiar lá no culto. O pastor está ali para passar o que Deus colocou no coração dele para nossas vidas. Nós precisamos fazer, né? É abrir o nosso coração. E o Senhor vai incendiar toda a igreja. Porque quando o Senhor incendeia um, ele incendeia toda a igreja, porque o poder vai passando de um para o outro.
Mas isso são para aqueles que estão com o coração aberto para ser incendiado, para querer receber a palavra de Deus. Mas eu não esqueci o que aquele pastor falou da outra vez. Crente com cara de boi. Isso ficou na minha mente. Eu vou estar sempre rindo da igreja, né? O Senhor, ele vai incendiar e o fogo do Espírito Santo vai tomar conta de toda a igreja, né? Porque nós podemos incendiar os nossos corações com os louvores, com a pregação, claro que podemos. Mas se nós sairmos de nossa casa vazia, nós vamos voltar vazio do culto. Quando a gente vai à igreja, a gente já tem que ir cheia. A gente não tem que esperar ser cheia na igreja. A gente tem que ser cheia para tentar encher aquele que está vazio dentro da igreja. Em Atos, vai nos dizer que 2:1-4, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa, onde estavam todos sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada, uma por uma, né? Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Esse versículo vai nos dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio um barulho do céu. Todos eles sentiram a mesma coisa. Eles estavam no mesmo espírito. Eles foram tocados por uma dessas línguas. O fogo desceu e todo mundo foi tocado, porque estavam todo mundo ligados no trono da glória. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Não foi só um. Foi todos. Né? Aqui, esse versículo já diz tudo. Vai para a igreja, vai adorar o Senhor. Vai cheia do Espírito Santo. Começa o culto em casa. Não espera para se encher na igreja, não. Porque na igreja você tem que passar aquilo que você recebeu em casa para aqueles que estão precisando mais do que você. Você tem que dar a mão para aqueles que estão caídos e levantar. Mas você não tem que ir só com a intenção de querer ser levantado. Eles estavam todos num só pensamento. Eles não estavam olhando para ninguém. Eles estavam olhando só para a cruz. Né? E no momento ali, todos estavam com seu altar em chamas. Porque todos quiseram ser incendiados. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou olhando para ninguém. Olha, eu estou aqui, eu vou receber o melhor de Deus, eu quero o melhor de Deus, e eu vou ficar aqui ligadinha no tom da glória, eu vou ouvir os louvores, eu vou ouvir a pregação, e tudo vai ser para mim. Não tem aquele negócio de dizer que é para meu amigo que está do meu lado, né? Porque às vezes já aconteceu isso comigo. Quando é coisa boa, às vezes, né? O pastor também, às vezes, dá uma pinceladinha assim, umas pregação assim, né? Que às vezes tem pessoas que falam assim, isso daí foi para mim. Mas quando é para correção, muitas vezes alguém fala, isso é para ti. Eu falo, é para mim mesmo. É comigo mesmo que Deus está falando, porque eu preciso me corrigir todos os dias. Porque eu sou falha, eu preciso de correção. Então, é por isso que eu tento colocar lenha no meu altar. E eu não posso deixar esse altar se apagar. Porque a lenha e o combustível para manter o altar em chamas tem que estar em nossas vidas. Tem que estar.
Em Levítico 6:12 diz: o fogo do altar, novamente, deverá ficar sempre aceso. Medita nisso todo dia. O fogo do altar tem que ficar todo dia aceso. Todo dia de manhã tem que colocar lenha. Todo dia eu tenho que restaurar esse altar. Provérbios 26:20 diz que sem lenha o fogo se apagará. Sem presença de Deus, sem intimidade com Deus, sem oração, o fogo vai se apagar. E você e eu vamos nos esfriar. Olha, você já viu um crente dizer que ele não pode acordar às 5 horas da manhã, ele não consegue acordar às 5 horas da manhã para orar? Fica difícil, né? Então, eu dou um conselho. Se você está pensando assim, coloca lenha no teu altar. Não deixe esse altar se apagar, não. Porque quando o fogo se apaga, nós se apagamos junto com ele e viramos cinza, como eu acabei de dizer. Muitas coisas esfriam em nossas vidas espiritualmente, por conta de nós nos deixarmos ser levados pelas coisas que estão acontecendo. Aí começa tudo a dar errado. A gente sai aí do caminho e deixamos de olhar para a cruz. Por conta da gente se deixar ser levado por algumas emoções, por algumas coisas, desobediência, né? Porque a gente tem que obedecer a Deus, em primeiro lugar. Mas também nós devemos obediência aos nossos pastores. São eles que pagam o preço por nós. Eles oram, eles jejuam. Nós estamos debaixo das orações deles. Nós temos que respeitá-los também. Eu tenho um temor muito grande em meu coração, um respeito muito grande, sempre tive, pelos meus pastores. Porque vem Deus na minha vida e depois vem os meus pastores. Porque como Deus me dá a direção para me seguir, e se eu sair fora do caminho, eu vou ter alguém com quem eu devo falar, e ele vai me mostrar novamente o caminho. Porque quando nós saímos do caminho, nós ficamos cegas, surdas, nós ficamos à mercê do inimigo mesmo, do diabo mesmo. Ele quer nos devorar, nos destruir. E ele pode fazer qualquer coisa para isso. E é por isso que nós temos que ter combustível para não deixar o altar se apagar. Nosso combustível é a oração, né? É a oração todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Toda hora, é orar sem cessar. Não está escrito na hora, estipulando um horário que você tem que falar com Deus, não. É toda hora que você quer falar. É toda hora. A gente pode falar com Ele do nosso jeito. Nós não precisamos inventar palavras bonitas. Nós temos que ser nós mesmos. E o único momento que nós somos nós mesmos, verdadeiramente, é quando nós estamos de joelho nos pés dele. É quando nós somos verdadeiramente nós mesmos. E esse é o combustível que vai manter acesa a nossa chama. É a oração que vai nos levar para perto de Deus. E o nosso altar precisa ser restaurado e renovado. Cada momento. Cada momento. 1 Reis 18, 30, 39 diz: Elias, ele restaurou o altar do Senhor e o Senhor incendiou novamente o seu altar. Olha, nós não temos nenhum motivo para nos sentir derrotados e fracassados. Nós não temos nenhum motivo, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Estava aí essa pandemia, né, que a pandemia só atingiu mais foi a igreja, o povo podia estar em qualquer lugar, menos na igreja, porque o vírus morou na igreja. O vírus habitou lá dentro e ele não saiu, né? Mas agora, olha só, o que está acontecendo agora? Deus está mudando tudo. Deus está mudando tudo. Teve aí, está tendo agora essa vacina que está sendo uma bênção. Eu acredito que é de Deus isso aí, porque está acabando, está amenizando a situação.
Mas ainda tem pessoas que estão achando que essa coisa boa que veio para nós é, é a marca da besta. Olha, muitos de nós sofremos por falta de conhecimento. Eu falei para uma amiga, amiga, você já tomou alguma vacina? Já. Você sabe me informar o que tem dentro das vacinas que você tomou? Não. Então, quando você descobrir, a gente vai debater sobre o assunto dessas vacinas agora. Né? A gente tem que ter fé em Deus. Aonde que está a fé do crente, do cristão? Aonde que está? Onde que a sua fé está focada? Se não for na cruz, naquele que deu a vida por nós. Se nós somos, depois de Deus, direcionada pelos nossos pastores, eles tomaram a vacina. Por que que nós, que estamos aprendendo com eles, não vamos tomar? É um direito de cada um de nós. Isso é um assunto que não se deve discutir, mas Deus ele colocou isso no meu coração agora. Por isso que eu estou falando isso, mas é um respeito que nós temos que ter com cada um. Cada um que não quer tomar, a gente respeita, né? Não era nem para mim estar falando isso agora. Então, o nosso altar, ele precisa ser restaurado e renovado, como eu falei, né? Nós não temos nenhum motivo para se sentir assim com medo das coisas. Aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, me veio uma passagem que eu gosto muito, né, de Sunamita, saindo agora um pouquinho do texto. Em 2 Reis 4, acho que 39, 35, eu não lembro bem, né? Quando Eliseu disse para Geazi assim, olha, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E Geazi não tinha espiritualidade, no meu modo de pensar. Ele era um homem egoísta, ambicioso. Ele não tinha fogo no altar dele. E sabe o que aconteceu? O problema não era o bordão. O problema estava quem estava levando o bordão. O problema era esse. Não tinha fogo no altar. Faltava isso. Faltava ele ser incendiado pelo poder de Deus. Porque quando nós temos poder de Deus, nós colocamos a mão numa pessoa que ela está possessa, o diabo ele se manifesta porque ele não resiste o nome de Jesus. Mas quando você não tem poder de Deus, você pode gritar com ele, ele fica no mesmo lugar. Ele não sai, porque falta o poder de Deus. Falta o fogo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós edificarmos o altar ao Senhor, ele faz conosco como ele fez com Davi, que está em 1 Crônicas 21, 26, eu acho, não lembro bem. Então, construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifício que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar o sacrifício. Isaías 6, 6, 8. No altar de Deus sempre existe brasa viva. Sempre tem que existir brasa viva. A palavra de Deus, ela afirma isso. Devemos ser fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Somos brasas vivas. Nós temos que queimar, nós temos que queimar o pecado, nós temos que fazer a diferença no meio de pessoas que estão aí, não querem saber de Deus. Nós temos que fazer a diferença num mundo que jaz no maligno. Nós somos cristãos. Nós temos que saber como nós nos comportamos.
na frente das pessoas, nós temos que ter uma vida diferente, porque nós somos brasas vivas. Nós temos que ser fervorosos, porque nós somos escolhidos e porque nós somos separados por Deus para pregar a palavra, para ajudar o nosso próximo, né? E trabalhar na obra de Deus. Em Romanos 12, 11 diz que trabalhem com entusiasmo, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Coração cheio de fervor, coração cheio de alegria, coração cheio de paz, coração cheio de frutos do Espírito Santo de Deus. Temos que colocar para fora o que está em Gálatas, os frutos do Espírito Santo. Nós temos que começar a produzir frutos, porque se nós não produzirmos fruto, a própria Bíblia diz que nós seremos cortados e jogados no fogo do inferno. E eu não quero, eu quero ser uma brasa viva no altar do meu Deus. E que o Espírito Santo de Deus continue sempre, sempre, né, ardendo em nossos corações, como um fogo que mantém o altar sempre em chamas, sempre, porque não há nada, não há ninguém que possa destruir aquele que Deus escolheu para vencer. Não há nada que possa destruir, porque agindo ele, quem impedirá? Nós temos que viver esse evangelho. E nós temos que viver cheia desse fogo do Espírito Santo. Nós temos que queimar o pecado. É para isso que nós temos que ser uma brasa viva. É para queimar o pecado. É para a gente saber discernir o certo do errado. É para a gente parar de andar no caminho errado. É para a gente parar de pegar atalho, de achar que aquilo que é mais fácil é melhor. A porta, ela é estreita. O caminho, né, é estreito, né? E a porta é apertada. Falei o contrário. Mas é isso aí. Jesus não disse que iria ser fácil. Não foi fácil para ele. Ou a gente acha que foi fácil quando ele foi levado ao matadouro, quando ele foi humilhado, quando ele foi chicoteado, para que nós pudéssemos estar aqui agora, vivendo o melhor de Deus. Né? Porque o melhor de Deus é Deus em nossas vidas. E nós precisamos ser brasas vivas no altar do Senhor. Nós precisamos ser pessoas fervorosas, cheias do Espírito Santo de Deus. Quando a gente acordar, a primeira coisa que nós temos que pedir, presença de Deus. Enche, Senhor, meu coração com a tua presença, porque uma pessoa que é direcionada por Deus, ela caminha no caminho retinho. Ela tenta fazer tudo corretinho. E ela, se não conseguir 100%, porque nós não somos perfeitos. Mas ela consegue viver uma vida com Deus. Ela consegue viver uma vida santa. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém chegará a Deus. Por isso é hora, coloca lenha no teu altar e não deixa o teu altar apagar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.